Oi, meus alunos. Então, eu vou ler a prova da AP que chegou para vocês, né, do segundo bimestre, e vou tentar explicar sem contar a resposta, né? E vamos ver o que vai dar aí. Então, a número 1, a questão 1, eu vou ler para vocês. Uma câmera de segurança utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto de filmagem. Então, ó, presta atenção um pouquinho. 1 minuto é 130 megabytes, certo? Qual gráfico melhor representa esta situação? Então, vocês têm que perceber o que? Se 1 minuto é 130, o que acontece? Vai aumentando. Quando for 2 minutos, ela vai ser quanto? 260 megabytes. Quando for 3 minutos, assim por diante, vai aumentando. Então, tem que reparar no gráfico que ele vai o quê? Somente aumentando, tá? Então, o 1 tem que estar ligado com 130, né? Esse 1 minuto aí, o que acontece? Ele tá aqui na linha do X. E ele tem que estar ligado com quem aqui do Y? Com 130, tá? Depois, o 2 tem que estar ligado com quem? Com o 260 aqui do Y, certo? E assim por diante. Então, vocês vão perceber que essa reta aqui do zero começa aqui, ela vai o quê? Ela vai aumentando só. Ela não vai diminuindo para baixo, ou seja, ela só vai do zero para cima, aumentando. Então, veja qual gráfico que é, certo? E veja os pontos que estão ligados, tá bom? Então, vamos agora para o número 2. Acho que aqui tá bom, dá para enxergar, né? Então, a questão 2, o que que ela fala aí? O gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas é. Quando fala aí função diretamente, aí no caso aqui, ó, função diretamente proporcional, é a função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, o que acontece? Ele vai ser uma reta, tá? Então, aqui tem o gráfico, né? No caso, aqui o Y, o X, né? E ele vai ser o quê? Uma reta. Então, tome cuidado com isso. Eu não posso falar mais do que isso, senão já conta a resposta aí, tá? Então, agora nós vamos para a questão 3. Então, aqui, acho que dá para enxergar, né? Questão 3. Então, a questão 3, o que que fala aí? Dos gráficos abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau. Então, presta atenção. Função do primeiro grau. Ó, primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, é o quê? Ela é uma reta, certo? E tome cuidado, função crescente. Então, como você vai saber se a função é crescente ou decrescente? Então, sempre desse lado aqui, ó, você vai colocar uma seta, tá? Aqui. Então, aqui é o que? É uma função crescente. Se eu tiver aqui para baixo, vamos lá colocar uma aqui para baixo. Vamos fazer aqui uma para baixo. Se eu colocar uma reta aqui, seria o quê? Uma função que é decrescente. Então, sempre desse ladinho direito aqui, é bom vocês colocarem uma setinha. E aqui ele pede o quê? Função crescente, tá? Vamos pro próximo, senão conta a resposta. 4 agora. No gráfico abaixo, para quais valores de x estão representados o crescimento da função do primeiro grau? Então, o que acontece? Função do primeiro grau é o que? Uma reta. E se é crescente, ele faz isso daqui, né? No gráfico, ele seria isso daqui, né? Tá crescendo. Então, o que acontece? Quando tiver aqui uma reta, aqui é uma reta também, a gente fala que quando é reta é constante, tá? Então, você vai ver no intervalo aonde só está crescente. Quando estiver reta, assim, é constante.
Se tiver para cá, tá o quê? Função o quê? Crescente. Então, você vai olhar o intervalo. Agora, nós vamos para a questão 5. Então, acho que aqui fica melhor, né? Questão 5. Observe os gráficos. Entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra. Ó, presta atenção. Grandeza e o quadrado de outra. Quando fala uma grandeza e o quadrado de outra, seria o quê? Uma função do segundo grau, tá? Se é uma função do segundo grau, ela pode ser que uma parábola, certo? Ela pode ser com cavidade que para cima ou com cavidade para baixo, certo? A boquinha virada para cima, né? Quando o A é positivo. A boquinha virada para baixo quando o A é negativo. Então, você vai olhar dentro desses gráficos o qual que tem a função do segundo grau. E não esqueça, a função do segundo grau é parábola e não reta. Então, você vai ver quais deles aí que são a função do segundo grau, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão 6. Questão 6, eu fiz mais ou menos o que estava apagado aqui. Então, vamos ver aqui, vamos ver o que fala aí a questão 6. Entre os gráficos abaixo, aquele que melhor representa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza, ó, proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra. Então, presta atenção. Então, se ele fala aí, seria o quê? Uma equação, no caso, é uma função do segundo grau. Se é função do segundo grau, seria o quê? Uma parábola, tá? Então, o que é uma parábola? Ela pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Então, prestem atenção em qual seria a alternativa, tá bom? E agora, vamos para a próxima questão. Aqui, questão 7. Dada a função y igual a x, né, definida em conjuntos reais, positivos e negativos, a situação que representa essa função é... Então, presta atenção um pouquinho. Se aqui está x ao quadrado, então, a área do y aí, no caso, depende do quê? Da medida do x. Então, se eu colocar aqui 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. Então, não tem muito o que falar aí, tá? Essa questão, vocês vão ter que analisar, porque seria a área, tá? E daí, bom, se eu falar mais um pouquinho, eu conto a resposta. Vamos para 8. Questão 8. Um corpo... A 8 é essa daqui, ó. Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado do tempo. Então, ó, a altura seria esse H aqui, ó. Então, presta atenção. A altura ao quadrado do tempo. Então, o tempo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quadrado do tempo. Isso aqui, ó. Então, esse T seria o que? Ao quadrado. De queda sendo G sobre 2, que é a constante de proporcionalidade. Então, isso aqui não vai mudar. Então, o que ele fala aí? A altura, então, presta atenção, é somente o H. O H igual a proporcionalidade que não muda, vezes, no caso, e esse tempo está elevado ao quê? Ao quadrado. Vamos para o próximo. Questão 9. De todos os retângulos de perímetro igual a 60 centímetros, o de área máxima será. Então, nós temos aqui, no caso, um retângulo
Nós temos aqui, no caso, vamos colocar aqui que fosse x aqui, esse é o mesmo lado daqui. Esse é y aqui, é o mesmo lado daqui, certo? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, aqui seria, caso, quanto x aqui? 2x, mais quantos y aqui? 2y, ele dá igual a quanto? 60 centímetros, certo? E se eu fizer x mais y igual a quanto, então? Isso aqui, ó, é 2 vezes o x. 2 vezes o y, ele ia dar quanto? 60, seria o dobro, dá 60. E x e y, que não seria o dobro, ia dar quanto? 30, certo? Então, esse daqui, o x mais o 15, vai dar igual a quanto? No caso aqui, ele tem igual a 30, certo? Então, quanto que vale aqui esse mais esse, que é igual a 30? Presta atenção. O valor que você colocar aqui, multiplicando por x, mais 2 vezes multiplicando por y, vai dar igual a 60. Se eu vou dar um exemplo aqui, vamos colocar essa alternativa aqui que não é. Ó. Se eu colocar aqui 2 vezes 10, 20. 2 vezes 10, 20. 20 mais 20 igual a quanto? 60. Não, 20 mais 20 seria quanto? 40, né? Então, não poderia ser, certo? Essa alternativa aqui, certo? E o número vezes o número aqui, no caso, ele é um quadrado. O que que é um quadrado? É um quadrado, se eu colocar lá, por exemplo, 4 vezes 4 dá quanto? 16, né? Seria um quadrado. Então, presta atenção. O número que você vai substituir por esses números aqui, ó. 10, 12, 13, 15 e 20. Se você substituir aqui, ó, 2 vezes 12, 24. E aqui também vai dar 24. 24 mais 24, 48. Então, não pode ser, tá? Então, já tá a dica aí. Vamos pro próximo. Daí vem agora o 10. Deixa eu pegar a folha aqui. 10. Então, o que que ele fala aí? Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função. Então, tá aqui o custo, né? E é uma função do quê? De segundo grau, né? Que você vê ali que é 2x ao quadrado. A quantidade de peças de x deve produzir para que o custo seja o mínimo será. Então, presta atenção um pouquinho. Aqui, se você usar, eu vou dar uma dica aqui para ficar mais fácil. Se você usar esse menos b sobre 2 vezes a, você já vai ter uma dessas alternativas. Presta atenção, o a é quem acompanha com x ao quadrado. Quem está acompanhando com x ao quadrado? O 2. Então, o a vale 2. O b é quem está acompanhando com x. Então, meu b vale quanto aí? Menos 80. Então, tome cuidado que aqui tem menos também. Então, tem que fazer jogo de sinal. E meu C é aquele número independente, sem a letra. Então, é o mais 3.000. Então, você vai substituir aqui, você já vai encontrar qual alternativa, tá? A número 11. Tá dando para enxergar? Vamos ver. 11. O triplo do antecessor. Triplo seria 3 vezes n, né? Que seria o quem? O triplo, né? Do seu antecessor. Antes, então, seria um número menos 1, que seria menos ele, certo? Natural mais 18, que é igual a 42. Qual é esse número? Então, presta atenção. Nossa, eu já até fiz aqui agora, já foi. Então, ó, você já sabe que não é o A, nem o B, nem o C. Ele pode ser uma das duas aqui. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Agora, aqui, gente,
E aí, vocês vão ter que fazer a conta aí. É uma propriedade distributiva, né? Porque aqui vocês vão ter que multiplicar esse vezes esse. Depois, esse vezes esse, né? A propriedade distributiva. Daí, vai o mais 18 copia igual a 42 copia. Você vai passar a letra de um lado, o número do outro, e vai encontrar o valor de n. Então, ele pode ser n igual a 9 ou n igual a 19. Então, você vai ver aí, tá? Eu já contei até ali, agora é uma das duas, vocês vão ter que fazer a conta aí. A questão 12. Um engenheiro, ao calcular a estrutura de uma ponte, chegou à seguinte equação do primeiro grau. O valor da incógnita x que resolve a equação é... Então, presta atenção um pouquinho. Primeira coisa, o que você vai ter que fazer? Aqui, você tem que resolver, né, no caso aqui, que tem uma propriedade do quê? Aqui, distributiva, certo? É bom resolver. Você vai ter que achar, então, o MMC de quem? 4, 2 e 16. O que é isso, o MMC? Então, 4, 2, 16, vai ter que fatorar, né? Por 2, e assim vai dividindo, até ver quanto que vai dar aqui. O resultado que deu aqui, né? No caso, você vai passar um traço, vai colocar aqui, né? No caso, o resultado que deu aqui. Não esqueça que multiplica, no caso aqui, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então, se aqui der 8, vai fazer 8 dividido por 4 vezes todos esses valores aqui, ó. É bom colocar sempre entre parênteses, tá, gente? Porque o número que for aqui na frente, você vai multiplicar por esse e multiplicar por esse. É uma propriedade distributiva, tá bom? E aqui, mesma coisa, tome cuidado com esse sinalzinho menos aqui na frente. Então, aqui, ó, se tá... Aqui, no caso, vou até colocar entre parênteses. Ó, se tá mais 24, ele passa o quê? Menos 24. Se tá menos x, ele passa o quê? Mais x. Então, tome cuidado com isso, certo? Então, é uma continha que você vai fazer a propriedade distributiva, vai achar o MMC, tá? Não esquece, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando colocar o número aqui e multiplicar, não esqueça que tem que multiplicar pelo 2x, depois pelo mais 1, certo? Agora, vamos pro próximo. Agora, é o 13. Deixa eu pegar a folha aqui. O 13 é uma questão bem simples, né? Ele fala qual das alternativas indica os números A. O A é menos 3,7, o B é 1,3 e o C é 5,2. Então, você vai colocar na reta aí, certo? O B, no caso, você sempre tem que olhar o A, B e o C. Ó, vamos ver, analisar aqui. O C que ele vale quanto? 5,2, certo? E aqui tá, no caso, 5,5, será? Então, você vai ter que ir analisando cada questão, porque pode, né, no caso, ver onde que tá o A, onde que tá o B, onde tá o C, tá? Nessa reta aí. Então, essa daqui é bem simples de fazer, é só analisando aí, né, as letras. Na letra B. Na letra B não, agora a questão 14. Então, vamos lá. Determine dois números que tenham por soma menos 16 e por produto menos 561. Então, você vai colocar, ó, x mais y igual menos 16, porque é a soma. Você colocar x vezes y igual o produto não é vezes aqui? Menos 561. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, tirar o x aqui, ó, fazer x igual. Aqui deixa o menos 16, se tá mais y, ele passa para cá, menos y. Então, você tem o valor de x aqui, não tem? Esse valor de x, você pode substituir aqui. Então, aqui você pode colocar menos 16, menos y, pode achar um parênteses, vezes o y igual a menos 561.
Então, o que você pode fazer aqui? Uma propriedade distributiva. Esse vezes esse vezes esse, certo? E daí, aqui, ele vai virar uma equação do segundo grau. Então, aqui você vai multiplicar esse com esse com esse, certo? Igual esse. Depois, passa tudo de um lado, deixa igual a zero. Então, ele vai virar uma equação do segundo grau. Daí, virou uma equação do segundo grau, não esqueça encontrar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Daí, você vai ter x' e x duas linhas, que será o valor de uma dessas alternativas. Então, aqui eu já dei o início para vocês, tá? Então, parou aqui. O que você vai ter que fazer a partir daqui? Propriedade distributiva. Daí, depois fez a propriedade distributiva. Passa esse número para cá. Se tá menos, vai passar para cá o quê? Mais. E deixa igual a zero. Ele vai virar uma equação do segundo grau. Virou uma equação do segundo grau, encontra o delta, x' e x duas linhas, que é uma dessas raízes aqui. Certo? Agora, vamos para o próximo aqui. A tabela a seguir representa a medida do x de um triângulo. Então, um triângulo equilátero tem o quê? 3 lados iguais, não é isso? Então, o y é como se fosse 3 vezes x, né? E seu perímetro. Completa a tabela, então presta atenção. Aqui foi, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, deu 9. 3 vezes 5, deu 15. 3 vezes 7, deu quanto? 21. 3 vezes 9, deu quanto? 27. Daí, o que você vai ter que fazer? Ó, voltando aqui, acho que não pegou a folha direito, ó. 3, no lugar do x, não coloquei 1 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes, no lugar do x, coloca 5, 15. 3 vezes no lugar do x, coloca 7. 3 vezes 7, 21. 3 vezes no lugar do x, coloca 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes no lugar do 10, vai ter que colocar, no lugar do x, colocar 10. Então, 3 vezes 10, vai dar tanto aqui. Depois, 3 vezes 11, vai dar tanto. E 3 vezes 12, vai dar tanto. Certo? Bom, daí, o que acontece nessa número 15? Nessa número 15, ele vem as alternativas lá. A letra A, B, C, D e E. Então, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os 3 valores que encontrou lá na tabela, certo? Pode ser um dessas daqui. E para saber, no caso aqui, né, se for uma dessas duas que são iguais, você vai dar esse, você vai dar esse. Então, ele não fala lá que x sobre y, ele não coloca lá para vocês, no finalzinho, proporcional a x sobre y. Então, você deixa igual a 1,3. E o outro você faz a mesma coisa, x e y igual a 1,6 aqui, né? Se você multiplicar aqui, ó, 1 vezes y, 3 vezes x, 3x. Se você multiplicar aqui, ó, 1 vezes y, 6 vezes x, 6x. Você vai ver qual que é lá no caso, certo? Tá aqui, bem dizer, quase conta a resposta para vocês. Então, vejam lá. Daí vem a questão 16, ela é bem extensa, né, para ler. Deixa eu ver se aqui na folha não corta nada. Tem que subir um pouco. Aí, deu, né? Então, a questão 16. Então, ele fala aí, Valdelice deseja embalar os 72 brigadeiros em embalagens com a mesma quantidade de doces em cada uma delas. O gráfico a seguir representa a correspondência entre o número de caixas e o número de brigadeiros. Então, preste atenção, que aqui no X está o número de caixas e o número de Y aqui está o que? O número de brigadeiros. Então, preste atenção. Número de caixas, quanto tem aqui? 2. Ele tem que estar ligado com 36. Então, 2 ligado com 36. Depois, 3 tem que estar ligado com 24. Então, aqui mais ou menos no 3 tem que estar ligado com 24. Aqui já está ligando, né? Mais ou menos. Então, você vai vendo aí o número que corresponde.
Então, vão vendo aí qual dessas alternativas que está certo, tá? Então, presta atenção, o número de caixas, é o valor de X. E o número de brigadeiros é o Y. Então, eu até vou colocar aqui, ó. Esse seria o X, esse seria o Y. Y, X, certo? E daí, vocês vão ver o qual que tá certinho no gráfico, tá bom? Então, preste bem atenção que o número que está aqui embaixo, né, no caso é o valor de X, que é o número de caixas, tem que estar ligado com o número do Y, que é o número de brigadeiros. Boa sorte, tá?